Capítulo 1. O silêncio que carrega uma marreta. E quando a noite cai sobre as planícies do Cretáceo tardio, quando o vento varre a poeira fina como cinza antiga, e o céu, pesado de estrelas, parece observar a terra em silêncio. Dá para imaginar, por um instante, o som de passos que não querem ser ouvidos. Não são passos velozes. Não são garras afiadas riscando pedra. São passadas baixas, compassadas, quase teimosas, como se o próprio chão tivesse aprendido a andar. Ali, entre samambaias altas, coníferas escuras e rios que serpenteiam como veias abertas, surge uma presença que não pede permissão. Um corpo largo, perto do solo. Uma sombra que parece feita de rocha e couro. Placas ósseas erguendo-se sob a pele, como telhas de um castelo móvel. E na extremidade da cauda, uma arma. Uma marreta viva. Um aviso que não precisa de rugido. O nome dele ecoa como uma sentença antiga, Anquilosaurus. O lagarto fundido, o dinossauro cuja ossatura parece ter sido soldada para resistir ao impossível. Em uma era de dentes e corridas, ele escolheu outra estratégia. Não a fuga, mas a permanência. Não o ataque frontal, mas a negação do ataque. Ele é o paradoxo do Cretáceo, um herbívoro que se comporta como fortaleza. Mas por que um animal precisaria se tornar uma armadura ambulante? O que, exatamente, rondava essas planícies para que a evolução aceitasse o custo de carregar tanto osso, tanta proteção, tanta massa? E que tipo de mundo cria criaturas que se defendem com muralhas e com marretas? Voltemos no tempo. Muito antes de qualquer memória humana, antes de nomes, mapas e histórias. Estamos a cerca de 68 a 66 milhões de anos atrás, nos últimos suspiros do período Cretáceo. A América do Norte não é a que conhecemos. Um vasto mar interior, o Western Interior Seavai, corta o continente e separa terras em dois grandes mundos, Laramídia, a faixa ocidental de florestas e planícies costeiras, e a Paláquia, mais a leste, isolada e distante. É em Laramídia que o Anquilosaurus vive. Na Laramídia, a paisagem muda o tempo todo. Um ano de enchentes pode redesenhar um vale inteiro, um incêndio, em períodos mais secos, pode abrir clareiras onde novas plantas brotam com pressa. Há pântanos de água escura, cheios de troncos caídos. Há planícies de inundação onde a lama guarda pegadas por poucas horas, antes que a próxima chuva apague tudo. E há florestas em que o verde é tão denso que a luz parece filtrada, como se o mundo estivesse sempre em crepúsculo. O ar cheira a resina e vegetação esmagada. Insetos zumbem perto da água, e o chão vibra com passos distantes, como trovão abafado. Nessa sinfonia, ouvir primeiro pode significar viver, e ouvir tarde demais pode significar virar alimento para sempre. Nesse cenário, a vida se espalha em camadas. Tartarugas e crocodilianos dominam margens, imóveis e pacientes. Pequenos mamíferos noturnos se escondem em tocas. Aves primitivas cortam o ar em voos curtos. E, às vezes, sombras maiores atravessam o céu, pterossauros planando, silenciosos, como recados vindos de cima. O clima daquele mundo é mais quente do que o nosso, sem calotas polares como as atuais. Plantas com flores já conquistaram espaço, competindo com coníferas e outras linhagens antigas. Tudo cresce. Tudo consome. Tudo disputa. E, acima de tudo, os dinossauros ocupam cada nicho como se a Terra tivesse sido feita para eles. Entre os predadores, há um nome que até hoje acende um reflexo quase instintivo: Tyrannosaurus Rex, um colosso de músculos e dentes serrilhados, capaz de esmagar ossos como gravetos. Há também caçadores menores, oportunistas, que testam limites e farejam fraqueza. Para cada herbívoro, existe a pressão constante do risco. A vida no Cretáceo é um equilíbrio cruel entre comer e não ser comido. Muitos herbívoros apostam em rebanhos, em alerta coletivo, em velocidade. Hadrossauros percorrem margens de rios em grupos, como grandes manadas.
Ceratopsídeos exibem chifres e golas ósseas, transformando a cabeça em arma e escudo. Outros correm como sombras, apostando no primeiro segundo de vantagem. E, no entanto, entre todos esses caminhos, surge um animal que parece ter sido desenhado por uma mente obcecada por proteção. O Anquilosaurus não é o primeiro anquilosaurídeo. Ele é, de certa forma, um ápice. Seus parentes já vinham experimentando placas dérmicas e espinhos por milhões de anos. Mas nele, algo se consolida, como se a natureza finalmente dissesse: chega. Agora, vamos construir um tanque. Imagine a engenharia dessa criatura. Um crânio largo, baixo, com ossos grossos e reforçados. Passagens internas complexas no focinho, como um labirinto, sugerindo funções que ainda discutimos. Dentes pequenos, feitos para cortar e triturar vegetação. Um pescoço protegido por osteodermos, como colares de pedra. E no dorso, placas e nódulos distribuídos como um mosaico irregular, cobrindo o corpo onde a mordida tentaria entrar. E então vem a assinatura final, a cauda. Aqui, ela vira ferramenta. Vértebras modificadas, tendões ossificados, rigidez crescente, e na ponta uma clava óssea, como uma marreta presa a um cabo natural. Um golpe bem dado poderia fraturar ossos de um agressor. Poderia quebrar uma perna. Poderia transformar um ataque em recuo. Mas essa arma existia apenas para enfrentar predadores? Ou também fazia parte de disputas entre indivíduos da mesma espécie? Para defender território? Para competir por parceiros? Para impor hierarquia? A paleontologia é feita de ossos, sim, mas também de perguntas que atravessam o vazio do tempo. O curioso é que, ao olhar para o Anquilosaurus, muita gente imagina um animal invencível. Um cofre ambulante. Um chefão do Cretáceo. Mas a natureza raramente cria invencibilidade. Ela cria compromissos. Para carregar tanta armadura, é preciso energia. É preciso alimento constante. É preciso tempo para crescer. E a lentidão pode ser uma bênção ou uma sentença. Então, como ele se movia por terrenos encharcados, por florestas fechadas, por margens instáveis? Como enxergava o mundo, tão perto do chão? Agora, imagine uma manhã úmida. A névoa ainda presa às árvores. Um Anquilosaurus se aproxima de um leito de rio e se alimenta de plantas baixas, folhas macias, ramos novos. Ele não tem pressa. Ele mastiga. Ele respira. E, ao longe, algo se move. Talvez não seja um rugido. Talvez seja apenas o estalo seco de um galho, um som que, para nós, pareceria nada. Mas naquele mundo, nada pode ser o anúncio da morte. Um Tyrannosaurus adulto não precisa correr o tempo todo. Ele pode caminhar. Ele pode seguir o cheiro. Ele pode avaliar, com calma brutal, o custo e o benefício de tentar atacar uma muralha viva. Se morder as costas, encontra placas. Se tentar alcançar o pescoço, encontra colares de osso. Se buscar o ventre, precisa se abaixar, se expor, arriscar a perna. E então, a cauda. A marreta que pode responder num arco curto e devastador. O Anquilosaurus, nesse instante, não é vítima. Ele é problema. Ele é a prova de que, às vezes, sobreviver não é ser mais rápido, é ser difícil de terminar. E mesmo assim, nada é absoluto. Jovens são menores. Partes macias existem. Cansaço existe. Doença existe. Um terreno escorregadio existe. A vida continua sendo vida, com seus riscos e suas falhas. A armadura protege, mas não promete eternidade. E então chegamos à pergunta mais sombria, aquela que paira como nuvem distante. Se ele era tão bem protegido, por que desapareceu? O final do Cretáceo é um dos capítulos mais dramáticos da história da Terra. Mudanças ambientais, pressões contínuas e, por fim, um evento que apaga quase tudo. Mas antes do fim, ainda existe vida.
Ainda existe rotina. Ainda existe o agora. E é nesse agora que o Anquilosaurus viveu, comeu, descansou, lutou, talvez cuidou de filhotes, sem imaginar o último dia. Ao longo deste documentário, vamos caminhar com ele e, mais importante, vamos tentar enxergar o mundo pelos olhos desse animal. Não como um monstro. Não como um brinquedo. Mas como um ser real, feito de carne, nervos e instintos, moldado por milhões de anos de seleção natural. Vamos entrar em suas florestas, sentir o peso do ar, ouvir o estalo de galhos sob seus pés. Vamos imaginar o momento em que um predador se aproxima, e precisa decidir se vale a pena arriscar os dentes contra uma muralha com marreta na cauda. Mas antes de falar de hábitos, de deslocamentos e de confrontos, precisamos conhecer o primeiro encontro. A primeira pista. O instante em que mãos humanas, muito tempo depois, tocaram aquilo que restou desse tanque do Cretáceo. Quem foi que encontrou o Anquilosaurus? Em que lugar, em que rocha, em que silêncio? E como um punhado de ossos, fragmentos e placas se transformou em um dos ícones mais fascinantes da paleontologia. E cada placa que hoje vemos em museus já esteve enterrada, quebrada, dispersa, esperando a paciência de alguém para juntar o quebra-cabeça inteiro por completo. No próximo capítulo, voltaremos às primeiras expedições, aos mapas rasgados pelo vento, às pedreiras e cânions onde o passado dorme sob camadas de tempo. Porque toda criatura lendária tem uma origem científica, e toda origem começa com um fóssil, esperando ser visto. Capítulo 2. A rocha que guardava uma fortaleza. O sol do Cretáceo já se apagou há dezenas de milhões de anos, mas, em certos lugares, o passado ainda respira por entre as fendas. Em barrancos secos, em paredões de arenito, em camadas de argila endurecida, existe um arquivo silencioso. E, para quem sabe ler, cada extrato é uma página. Cada lasca de osso, uma frase interrompida. Foi assim que o Anquilosaurus entrou na história humana, não com um rugido, não com uma batalha, mas com poeira, martelos, anotações e um tipo de teimosia que só a ciência conhece. Por que encontrar um animal feito de placas e marreta é difícil? E reconstruí-lo é mais difícil ainda. No começo do século XX, a paleontologia norte-americana vivia um período de febre. Era quase um chamado. As guerras dos ossos do fim do século XIX tinham deixado cicatrizes e coleções. Museus cresciam, financiadores queriam novidades, e o público começava a enxergar dinossauros como símbolos de um mundo perdido. O oeste dos Estados Unidos, com formações do Cretáceo expostas pela erosão, virou palco de expedições que misturavam aventura e método. Tudo parecia urgente. Entre esses caçadores de tempo, um nome parecia sempre surgir primeiro: Barnum Brown, do American Museum of Natural History. Brown era famoso por farejar fósseis onde ninguém via nada. Tinha olho para texturas, coragem para atravessar paisagens hostis e, sobretudo, uma intuição rara: reconhecer, em fragmentos, a promessa de um animal inteiro. Anos antes, ele já tinha coletado material que ajudaria a revelar o Tyrannosaurus. Agora, sem saber, ele estava prestes a encontrar o seu oposto, um herbívoro que não precisava correr para sobreviver, porque carregava a sobrevivência no próprio corpo. Em 1906, uma expedição do museu liderada por Brown trabalhava na formação Hell Creek, no leste de Montana, perto de Gilbert Creek. O lugar, mesmo hoje, parece um cenário fora do tempo. Cortes de rio, colinas erodidas, ravinas que se abrem como feridas na terra. A erosão, ali, é uma bênção e uma ameaça. Ela revela ossos antigos, e também os tritura, grão por grão, se ninguém chegar a tempo. Foi nesse jogo contra o desgaste que apareceram as primeiras pistas do Anquilosaurus. Quem encontrou as peças iniciais foi um coletor da equipe, Peter Kaisen. E as peças eram estranhas. Não um osso longo e elegante, como o fêmur de um grande predador. Não uma gola óssea, como a de um triceratops. Mas fragmentos de crânio, dentes, vértebras, costelas e, principalmente,
Dezenas de osteodermos, placas de armadura que, soltas, poderiam ser confundidas com pedras comuns. Para olhos treinados, porém, aquilo era pele mineralizada. Era defesa fossilizada. Era um animal que transformou proteção em identidade, e identidade em lenda. A coleta em campo, naquela época, era quase cinematográfica. Primeiro, a caminhada lenta, varrendo encostas com o olhar, procurando um brilho diferente, uma curva orgânica, uma textura porosa. Depois, o ritual, limpar com cuidado, mapear a posição, registrar em cadernos, decidir o tamanho do bloco a ser removido. Em seguida vinha o gesso. Papel úmido e gesso endurecido formavam um casulo ao redor do fóssil. O casulo era reforçado, virado, rotulado, e então carregado em mulas, carroças ou caminhões improvisados, atravessando estradas ruins até a ferrovia, e depois semanas de viagem. Mas o campo era só o começo. No laboratório, o tempo mudava de velocidade. O que era urgência na ravina virava paciência quase monástica. Preparadores removiam sedimentos com agulhas, cinzéis finos, pequenas ferramentas pneumáticas. A cada grão retirado, uma decisão, avançar ou parar. No caso do Ankylosaurus, o desafio era duplo. O esqueleto vinha fragmentado, e a armadura, por não estar presa como um osso comum, chegava como um enigma, placas de formatos variados, que um dia estiveram embutidas na pele e no tecido conjuntivo, em padrões que a fossilização raramente preserva intactos. Ainda assim, havia o peso de uma descoberta. Em 1908, Barnum Brown publicou a descrição científica e deu nome ao animal, Ankylosaurus magniventris. O gênero, lagarto fundido, fazia referência à rigidez produzida pela fusão e reforço de ossos em crânio e corpo. A espécie, grande ventre, sugeria a largura impressionante do tronco. O batismo foi mais do que um nome. Foi a declaração de que aquele conjunto de peças representava algo distinto, digno de um lugar próprio na árvore da vida. Só que nomear não é entender. E entender, ali, exigia humildade. A reconstrução que acompanhou a descrição de 1908 precisou preencher ausências enormes. Sem um esqueleto completo, Brown comparou com animais conhecidos e propôs uma forma geral. Parte dessa visão se tornaria influente por décadas, e parte seria corrigida. Não demorou para surgir contestação. Samuel Wendell Williston criticou a reconstrução e chegou a sugerir que o animal poderia ser apenas um sinônimo de Cetopelta, um gênero descrito por ele em 1905. E então, como se o próprio Cretáceo tivesse ouvido o debate, veio um presente do solo. Em 1910, outra expedição liderada por Brown encontrou um segundo exemplar, agora na região do rio Red Deer, em Alberta, na formação Scollard. Esse achado trouxe algo decisivo, um crânio mais completo, mandíbulas, ossos do corpo, e a primeira clava de cauda associada ao gênero. Até então, aquela marreta que hoje define o Ankylosaurus era, literalmente, desconhecida. De repente, a fortaleza ganhou seu martelo. Mesmo assim, o quebra-cabeça continuava brutal. Anquilosaurídeos são famosos por serem difíceis de montar. Após a morte, a armadura se desprende, rola com a água, se mistura a cascalhos. Um osteodermo pode viajar muito antes de se depositar. Em formações como Hell Creek, onde rios antigos cortavam planícies de inundação, o transporte de ossos era comum. O resultado é que o Ankylosaurus, por muito tempo, foi conhecido por poucos espécimes incompletos, além de muitos dentes e placas isoladas que exigiam cautela e comparação. Ao longo do século XX, novos achados foram adicionando nuance. Em 1947, coletores encontraram um grande crânio e mandíbula no Canadá, que se tornaria um dos maiores já atribuídos ao gênero. Décadas depois, outros fragmentos e seções de vértebras apareceriam em diferentes regiões. Cada peça não era só mais material. Era uma chance de comparar, medir variações, entender o quanto um indivíduo podia diferir de outro, e onde terminava o Ankylosaurus e começavam seus parentes próximos. Com o tempo, a pergunta deixou de ser existe,
E virou como era, exatamente. E aí entram as ferramentas modernas. Estudos detalhados de crânios, análises da microestrutura óssea, e mais tarde tomografias e modelagens digitais permitiram revisões cuidadosas. Muitos anquilosaurídeos foram reavaliados. Alguns nomes perderam força, outros ganharam clareza. O Ankylosaurus, por ser famoso, virou também um campo minado. Fama não pode preencher lacunas. Só evidência pode. E por que tudo isso importa? Porque definir bem um animal do passado melhora o mapa inteiro do seu mundo. Você entende onde ele viveu, em que intervalo de tempo, com quais plantas, com quais predadores, sob qual clima. Você enxerga evolução em movimento, como a clava se desenvolve, como o crânio se reforça, como o corpo fica tão baixo e largo. E, de quebra, você consegue reconstruir ecossistemas completos do final do Cretáceo, aqueles mesmos que, pouco depois, desapareceriam num dos eventos mais dramáticos da história. Há também um impacto que não cabe em gráficos, o impacto na imaginação humana. Um dinossauro com armadura e marreta na cauda parece impossível, e justamente por isso ele fica. Ele entra em livros, vitrines, filmes, jogos. Ele ensina, sem dizer uma palavra, que nem todo dinossauro era um predador em corrida. Alguns eram resistência. Alguns eram estratégia. Alguns eram muros. Mas existe um detalhe que torna essa história ainda mais humana. Muito do que sabemos começou com alguém andando devagar e olhando para o chão. Um brilho diferente após a chuva. Uma curva que não combina com a rocha ao redor. Um padrão repetido de poros que denuncia osso. Às vezes é um cientista. Às vezes é um coletor. Às vezes é alguém sem título nenhum, mas com atenção. E a atenção, no fim, é o primeiro instrumento da paleontologia. Cada fragmento do Ankylosaurus conversa com a narrativa do nosso capítulo anterior. Ele nos lembra que essa fortaleza foi um corpo real, morto, enterrado, quebrado pela geologia, e devolvido em partes. Reconstruí-lo é como reconstruir um filme a partir de fotogramas perdidos. Você precisa aceitar vazios, e, ao mesmo tempo, lutar contra eles. E talvez seja por isso que o Ankylosaurus continua tão fascinante. Ele resiste até mesmo à certeza. Ele nos obriga a olhar devagar. A medir de novo. A duvidar do óbvio. A aceitar que o passado é um mosaico, e que cada peça nova pode mudar o desenho inteiro. No próximo capítulo, vamos sair de vez dos nomes e dos casulos de gesso, e entrar no corpo do próprio Ankylosaurus. Vamos seguir as linhas do crânio, a geometria das placas, a engenharia da cauda. Porque só entendendo como essa armadura foi construída é que podemos compreender o que ela enfrentou, e o que ela significou, de verdade, no mundo brutal do Cretáceo. Capítulo 3 – A engenharia do tanque. Imagine tocar a pele de uma fortaleza. Não pedra fria, mas couro vivo, quente, respirando. Imagine sentir sob os dedos uma sequência de placas, nódulos, cristas, como se a natureza tivesse esculpido um escudo e, depois, decidido fazê-lo andar. O Ankylosaurus não é apenas um dinossauro com armadura. Ele é um projeto completo, um organismo construído para suportar impacto, pressão, mordida, quedas, empurrões. E, como todo projeto, ele revela escolhas, onde reforçar, onde economizar, onde sacrificar. De longe, o corpo parece simples, baixo, largo, compacto. De perto, é um quebra-cabeça de ossos e pele mineralizada. Comecemos pelo crânio, porque é ali que a história do Ankylosaurus se anuncia como uma declaração de resistência. A cabeça é uma cunha pesada, achatada, com o topo coberto por uma camada de ossos fusionados e placas dérmicas que se encaixam como ladrilhos. As órbitas, voltadas para os lados, sugerem um campo de visão amplo, útil para um animal que precisa detectar perigo antes que ele esteja em cima. Mas a defesa não depende só de ver. Depende de aguentar. E o crânio do Ankylosaurus é grosso, reforçado, com suturas que, em muitos pontos,
parecem desaparecer, como se as peças tivessem sido soldadas ao longo do cresci. O focinho termina em um bico córneo, uma lâmina de queratina que não fossiliza, mas deixa pistas no osso. Esse bico corta folhas, arranca brotos, belisca ramos baixos. Atrás dele, os dentes são pequenos, em forma de folha, feitos para triturar vegetação, não para rasgar carne. Não há caninos, não há punhais. Há um aparato de moagem constante. E então surge uma pergunta: se ele era tão bem armado, por que não comer qualquer coisa? Porque a armadura não dispensa energia. Ela exige energia. E energia, naquele. O pescoço, curto e musculoso, é outra escolha de design. Um pescoço longo seria uma alavanca vulnerável, fácil de agarrar. O Ankylosaurus parece dizer não. Ele mantém a cabeça próxima do corpo, protegida por anéis e placas que se estendem até os ombros. A transição entre crânio e tronco é reforçada como uma junta de máquina, feita para resistir ao puxão de um predador tentando dominar. E então chegamos ao dorso. A famosa armadura. As placas do Ankylosaurus são osteodermos, ossos formados na pele, não no esqueleto interno. Elas variam de tamanho, forma e espessura. Algumas são mais lisas, outras mais pontiagudas, outras parecem nódulos arredondados. O padrão exato ainda é debatido porque raramente a armadura fossiliza no lugar. Mas a ideia geral é clara: uma cobertura irregular, distribuída ao longo das costas e flancos, capaz de dissipar a força de uma mordida e reduzir o risco. Há regiões onde a proteção parece mais deliberada. Sobre os ombros, placas maiores formam uma espécie de coroa, ampliando o contorno do animal e transformando cada aproximação em um cálculo arriscado. Em alguns parentes, há espinhos laterais. No Ankylosaurus, a impressão é menos espetada e mais maciça, como saliências capazes de desviar uma mordida para fora do corpo. Na base do pescoço, peças semelhantes a meio-anéis funcionariam como colares, cobrindo a transição crítica entre cabeça e tronco contra puxões e torções repentinas. Até a região do quadril parece reforçada, com ossos do sacro firmes e uma possível placa pélvica de osteodermos, protegendo órgãos vitais quando o predador tenta empurrar por baixo em um golpe sujo. A armadura não é um casco contínuo como o de uma tartaruga. Ela é mais flexível, segmentada, permitindo que o animal se mova, respire, dobre o corpo. Isso é crucial. Um tanque que não respira morre. Então a natureza equilibra rigidez e mobilidade, ossos na pele, mas pele entre ossos, defesa, mas não prisão. O tronco é volumoso. As costelas formam uma cúpula lateral, criando espaço para um sistema digestivo enorme, capaz de processar fibras difíceis. Um herbívoro de grande porte precisa de tempo e volume para fermentar plantas, extrair nutrientes, sobreviver em períodos de escassez. O Ankylosaurus carrega esse laboratório interno como quem carrega um motor pesado. E aqui está outro custo: peso significa inércia. Peso significa que virar rápido é difícil. Então o corpo precisa ser estável, como um bloco, e as pernas reforçam essa impressão. São curtas, grossas, posicionadas de modo a sustentar massa com segurança. As patas terminam em dedos largos, feitos para distribuir peso no solo, reduzindo o afundamento em lama e sedimento. Não é uma anatomia de salto, nem de sprint. É uma anatomia de tração, de marcha constante, de resistência silenciosa. Você pode quase ouvir o som, um tum abafado, repetido, como um tambor distante. Agora olhe para a coluna. Em muitos anquilosaurídeos, a região dorsal mostra sinais de tendões ossificados e reforços, como cabos internos. Eles ajudam a manter o corpo firme sob pressão, como vigas em uma ponte. E o Ankylosaurus, especificamente, leva essa filosofia até a cauda. A cauda começa robusta e se torna um instrumento. As vértebras se modificam, os tendões se ossificam, a flexibilidade diminui. É como se o final do corpo virasse uma haste. E na ponta, a clava. Duas massas ósseas laterais,
unidas a um núcleo, formando uma marreta aerodinâmica, pesada, pronta para impactar. Esse não é um enfeite. É uma arma projetada para quebrar. Mas como ela era usada? Imagine o movimento. O Ankylosaurus não precisa levantar a cauda como um chicote alto. Ele pode girá-la próximo ao chão, em arco curto, mirando as pernas de um agressor. Um predador grande depende das pernas para caçar. Se uma perna quebra, a caça termina, e a sobrevivência do caçador entra em risco. A clave é um recado: chegue perto demais e você perde a base. E aqui, de novo, o design revela estratégia. A armadura protege o dorso, mas a arma protege as laterais e a retaguarda, onde o predador tentaria se posicionar. Defesa e ataque se complementam como peças de um mesmo mecanismo. Há ainda detalhes que parecem pequenos, mas mudam tudo. A pele, além dos osteodermos, provavelmente era espessa, com escamas e textura rugosa, dificultando mordidas eficazes. As narinas e passagens internas do focinho, complexas, talvez ajudassem a regular temperatura e umidade do ar, ou a intensificar o olfato. E o olfato, para um herbívoro, é mais do que cheirar predadores. É encontrar plantas, água, caminhos seguros. Em números, o Ankylosaurus era grande. Um adulto poderia atingir algo em torno de 7 a 8 metros de comprimento, com toneladas de massa concentradas em um corpo baixo. Não é apenas grande como muitos dinossauros. É grande de um jeito diferente, grande como um cofre, como um carro de guerra, como uma colina que decidiu se mover. E, ao contrário de colossos de pescoço longo, ele não se eleva. Ele se espalha. Comparações ajudam a sentir o contraste. Um triceratops é um muro com um ânsa na frente, chifres e gola, capaz de enfrentar de cara. Um hadrossauro é uma manada em movimento, olhos e ouvidos compartilhados, fuga coletiva. O Ankylosaurus é uma fortaleza que não precisa encarar. Ele pode simplesmente resistir. Ele pode aguentar o primeiro ataque, e fazer o segundo ataque custar caro. E então chegamos ao ponto mais íntimo: o Ankylosaurus não era uma máquina. Ele era um animal. Sob a armadura havia nervos, vasos, músculos, respiração ofegante em dias quentes. Havia fadiga. Havia dor. Havia vida. A marreta não balançava sozinha, ela exigia musculatura poderosa no quadril e na base da cauda. A armadura não existia de graça, ela exigia crescimento, minerais, metabolismo. Cada placa era uma decisão da biologia. Talvez seja isso que torna o Ankylosaurus tão hipnotizante. Ele parece fantasia, mas é realidade. Ele parece um projeto de ficção científica, mas nasceu do acaso e da seleção, repetidos por milhões de anos, até que o improvável ficasse inevitável. E agora, sabendo como essa fortaleza foi construída, surge a pergunta que não sai da cabeça: como era viver dentro dela? Como encontrar comida carregando tanto peso? Como se deslocar entre rios e florestas? E, sobretudo, como era a convivência com outros seres, em um mundo onde cada sombra podia ser ameaça? No próximo capítulo, vamos seguir o Ankylosaurus no cenário vivo do Cretáceo, sua alimentação, seu ritmo, seu habitat, suas interações. Porque a armadura é só a superfície. A vida é o que acontece por trás dela. Capítulo 4 – A vida sob a couraça. O dia nasce lento na Laramídia, e a luz atravessa a névoa como se estivesse pedindo licença. Gotas pendem das folhas, escorrem por troncos escuros, caem no barro com um som quase delicado. Para a maioria das criaturas, manhã é pressa, beber, comer, vigiar. Para o Ankylosaurus, manhã é também peso. O mundo recebe com gravidade, e ele responde com constância. Ele se move baixo, como uma rocha que decidiu mudar de lugar. Cada passo afunda um pouco no solo úmido, e o cheiro de terra fermentada sobe ao ar. Não há elegância. Há eficiência. O corpo largo distribui a massa, as patas, firmes,
evitam que ele se renda à lama. E quando ele atravessa uma clareira, a vegetação se curva e volta devagar, como se o ambiente aceitasse que aquela fortaleza passa por ali com frequência. Mas onde, exatamente, vive um animal assim? Não em picos, não em encostas íngremes. O Anquilosaurus pertence às planícies costeiras do fim do Cretáceo, às florestas abertas e margens de rios da formação Hell Creek e regiões próximas. É um mundo de transição. Coníferas e plantas com flores dividem espaço, samambaias cobrem o chão, arbustos e ramos baixos formam um tapete de alimento. O mar interior está longe o bastante para parecer apenas um rumor climático, mas perto o bastante para influenciar chuvas, ventos e variações de temperatura. O habitat muda com as estações. Em períodos úmidos, rios transbordam e depositam sedimentos que renovam o solo. Em períodos mais secos, a poeira domina, e algumas áreas viram corredores de deslocamento, firmes e quentes. E o Anquilosaurus aprende a ler isso. Ele segue rotas antigas, contornando pântanos profundos, buscando áreas onde o chão sustenta seu peso, onde a comida brota após a enchente, onde a água não falta. E então vem o ato mais simples, e mais decisivo: comer. O Anquilosaurus é um herbívoro de baixa altura. Ele não colhe folhas altas, ele raspa, corta, arranca o que cresce próximo ao solo. Com o bico córneo, ele prende ramos e os puxa. Com dentes pequenos, ele tritura em ritmo constante. O que entra não é luxo. É fibra. É volume. É matéria vegetal que exige tempo, paciência e um intestino capaz de transformar o duro em energia. Ao meio-dia, quando o calor sobe e o ar parece tremer sobre a terra, ele reduz o ritmo. Procura sombras mais densas, encosta o corpo perto de troncos caídos, e às vezes entra em água rasa, deixando que a corrente leve parte do calor embora. Mesmo assim, ele precisa se mover. Um banco de plantas pode acabar rápido. Um trecho do rio pode virar lama funda. E a fortaleza, por mais poderosa, depende de escolhas pequenas, quase invisíveis, para não ficar presa. Você consegue imaginar quanto um animal desses precisa comer por dia? Toneladas de proteção exigem toneladas de combustível ao longo da vida. Por isso, o Anquilosaurus provavelmente passa muitas horas forrageando. Ele caminha poucos metros, para. Mastiga. Avança. Fareja. Seleciona o que é mais macio, mais nutritivo, mais fácil de processar. Brotos novos após a chuva. Folhas tenras na borda de clareiras. Plantas que rebrotam rápido depois de serem mordiscadas. A rotina é silenciosa e interminável. E enquanto ele come, o mundo observa. Insetos zumbem, aves primitivas pousam e decolam, pequenos mamíferos correm entre raízes. Ao longe, manadas de hadrossauros podem se mover como ondas, e ceratopsídeos patrulham territórios com chifres apontados. O Anquilosaurus, porém, não precisa de demonstração. Ele não exibe. Ele existe. E isso, por si só, altera o comportamento dos outros. Mas será que ele vivia sozinho? Ou em grupos? A verdade é que o registro fóssil nem sempre responde com clareza. Anquilosaurídeos raramente aparecem em grandes concentrações como certos herbívoros de manada. Isso pode sugerir um estilo de vida mais solitário ou em pequenos agrupamentos. Talvez adultos se tolerassem em áreas ricas em alimento, mantendo distância respeitosa. Talvez mães acompanhassem filhotes por um tempo, guiando-os por rotas seguras. Talvez, em épocas de abundância, vários indivíduos se. Mesmo sem certeza, podemos imaginar cenas plausíveis. Um juvenil menor, ainda sem a armadura completa, se mantendo próximo a um adulto. O jovem aprende onde a água permanece fresca, onde a lama engole, onde predadores costumam rondar. E o adulto, com sua presença, cria uma zona de segurança. Porque, para um predador, o jovem é tentação, mas o adulto é risco. E risco é uma palavra constante no Cretáceo.
O Ankylosaurus não caça, não persegue. Mas ele é caçado, ao menos em teoria. O Tyrannosaurus Rex é o fantasma pesado dessa paisagem, um caçador capaz de testar qualquer herbívoro. A pergunta, então, não é se o Ankylosaurus encontrava predadores, mas como ele respondia quando encontrava. Imagine um instante de tensão. Um estalo de galho. O ar muda. O silêncio cresce. O Ankylosaurus levanta a cabeça e fica imóvel. Ele não precisa correr, mas precisa decidir. Ele posiciona o corpo de modo que o dorso blindado encare a ameaça. Ele ajusta a distância. E a cauda, aquela haste rígida, começa a ganhar função. Não como ataque imediato, mas como promessa. Se o predador tenta cercar, busca o flanco, tenta se aproximar por trás, ele encontra a marreta. Um giro curto, controlado, próximo ao chão, mirando pernas. O objetivo não é matar. É impedir. É fazer o agressor reconsiderar. Um golpe pode fraturar os ossos longos, destruir a estabilidade, encerrar uma caçada antes de começar. E predadores grandes, por mais ferozes, conhecem o custo de uma lesão. Eles carregam o próprio corpo como investimento. Perder uma perna é perder tudo. Mas o Ankylosaurus não é invulnerável. Seu ventre é mais macio. Seus filhotes são frágeis. Ele precisa dormir. Ele pode escorregar. Ele pode ficar preso em lama profunda. E um predador oportunista pode explorar exatamente isso, a fraqueza circunstancial. Em ecossistemas reais, não é o melhor design que vence sempre, é o conjunto de decisões e sorte, repetido ao longo de milhares de dias. Por isso, o comportamento do Ankylosaurus provavelmente inclui cautela. Evitar terrenos traiçoeiros. Manter-se perto de rotas conhecidas. Buscar áreas onde a visibilidade permita perceber aproximações. Alimentar-se em bordas, não no centro de pântanos. E talvez, em horários mais quentes, descansar em sombras densas, onde a temperatura diminui e a umidade preserva a pele. Sim, a temperatura importa. Um corpo grande retém calor. Uma armadura de osteodermos pode influenciar troca térmica. Em dias quentes, o Ankylosaurus pode reduzir atividade, escolher áreas mais frescas, ficar próximo de água. Em dias mais amenos, pode ampliar deslocamentos, buscar novas manchas de alimento. A vida é um ajuste constante entre fome e segurança, calor e energia, movimento e repouso. E há um detalhe quase poético: sendo baixo, ele vive no nível do chão. A paisagem do Ankylosaurus é feita de caules, folhas, sombras curtas, cheiros intensos de terra e planta esmagada. O céu é uma presença distante, visível apenas em clareiras. O mundo, para ele, é um corredor de verde e barro. Isso pode torná-lo ainda mais dependente de sentidos além da visão: olfato para rastrear água e alimento, audição para captar passos e estalos, vibrações no solo para sentir aproximações grandes. Agora imagine o entardecer. A luz fica dourada, depois vermelha, depois some. Os sons mudam. Predadores podem ficar mais ativos. O Ankylosaurus, talvez, busca um local seguro para repousar, terreno firme, vegetação ao redor, uma posição que permita girar a cauda se necessário. Ele se deita com dificuldade, como uma estrutura pesada que desliga. E ainda assim, mesmo deitado, ele não é indefeso. A armadura continua ali. A marreta continua ali. A fortaleza não dorme totalmente. E quando a noite chega, o Cretáceo vira um palco de sombras. A lua ilumina rios como lâminas. Insetos aumentam o coro. Pequenas criaturas se arriscam. E em algum lugar, talvez, um Ankylosaurus respira devagar, o peito subindo sob toneladas de proteção, o passado vivo por mais uma noite. Mas em ciência, o comportamento precisa de mais do que imaginação. Precisa de pistas, marcas de mordida em ossos, padrões de desgaste dental, distribuição de fósseis,
comparações com parentes e com ecologia moderna. E é aí que começam os debates. Ele era mais ativo ao amanhecer? Preferia florestas abertas ou mais densas? Sua clava era usada em defesa contra predadores, em disputas entre indivíduos, ou em ambos. E, principalmente, como um corpo tão especializado reagiria quando o mundo começasse a mudar? Porque o fim do Cretáceo não foi um corte limpo. Foi um período de pressões. Mudanças de clima, variações no nível do mar interior, transformações na vegetação. Pequenas alterações que, somadas, podem desafiar até os mais bem adaptados. Uma fortaleza é incrível, mas uma fortaleza depende do ambiente ao redor para existir. No próximo capítulo, vamos entrar exatamente nesse terreno instável, as teorias, as controvérsias, os mistérios que ainda cercam o Ankylosaurus. Por que por trás de cada placa de osso há perguntas sem resposta, e por trás de cada resposta há novas dúvidas esperando na rocha? Capítulo 5. Teorias e controvérsias, o que a rocha ainda não contou. Há um instante em que um fóssil deixa de ser pedra, e vira pergunta. O Ankylosaurus, com sua couraça e sua marreta na cauda, parece explicar a si mesmo, um herbívoro que virou fortaleza para sobreviver. Só que a ciência não se alimenta de imagens bonitas. Ela se alimenta de dúvidas. E quando olhamos de perto para esse tanque do Cretáceo tardio, as dúvidas crescem. Talvez nós ainda não entendamos o Ankylosaurus como pensamos entender. A primeira grande controvérsia mora na superfície, a armadura. Em ilustrações populares, as placas aparecem alinhadas, simétricas, como telhas sobre um teto perfeito. Mas os osteodermos não fossilizam como um casco inteiro. Depois da morte, pele e músculos cedem, placas se soltam, correntes as deslocam, enchentes embaralham o mosaico. O registro chega até nós como peças espalhadas num chão de pedra. Então, qual era o padrão real em vida? Havia fileiras definidas? Havia zonas reforçadas nos ombros e nos quadris, formando um escudo de impacto. Os flancos eram fechados como um colete, ou deixavam janelas para permitir respiração e flexão? Essa pergunta não é estética. Ela é função. Se o dorso concentrava proteção, talvez o ataque típico viesse de cima para baixo, com o predador tentando esmagar a coluna. Se os flancos eram prioridade, talvez o perigo real fosse o lado, buscando vísceras. E se existiam intervalos menos blindados, isso pode ter sido o preço da vida. Nenhum animal respira dentro de uma prisão completa de osso. A evolução negocia com a física. Protege, mas deixa espaço para viver. E existe um submistério ainda mais escorregadio, o que havia por cima do osso. Em animais modernos, placas dérmicas podem sustentar queratina, escamas grossas, texturas que mudam brilho e atrito. Nada disso fossiliza. A pergunta fica no ar: o Ankylosaurus era apenas um tanque, ou era também uma mensagem? Camuflado em tons terrosos para desaparecer entre troncos e barro? Ou marcado por padrões discretos, como aviso silencioso de perigo? E se a própria armadura ajudasse a lidar com calor, funcionando como um radiador biológico ao longo do dia? Depois vem a clava caudal, a marreta que parece encerrar qualquer debate. Só que ela abre outro. A teoria clássica é defesa, girar a cauda em arco curto e atingir pernas, tirando a base do agressor. Um predador grande depende do próprio corpo como investimento. Uma fratura é uma sentença. Mas existe uma hipótese paralela, menos confortável. E se a clava fosse também instrumento social? Disputas por território, por acesso a alimento, por parceiros. Em muitos animais atuais, estruturas de defesa viram linguagem. E linguagem pode virar conflito. O Ankylosaurus poderia conversar com a cauda antes de golpear. A biomecânica entra como juiz, e ainda assim o tribunal não se encerra. Para golpear com força, a cauda precisa ser rígida na base, como um cabo, e móvel o bastante para ganhar velocidade. Tendões ossificados sugerem rigidez.
Músculos no quadril sugerem potência. Mas rigidez demais limita amplitude, amplitude demais pode reduzir controle. Então qual era o movimento real? Um golpe baixo, varrendo o chão, perfeito para atingir tíbias e tornozelos. Um arco um pouco mais alto, mirando quadris? E com que velocidade? Modelos computacionais tentam medir, mas todo modelo carrega suposições, e suposições mudam com cada fóssil novo. Isso nos leva a outra controvérsia: mobilidade. O Ankylosaurus era inevitavelmente lento? Ou podia surpreender em curtas distâncias, como um rinoceronte que explode por alguns metros? Um corpo pesado não nasce para longas perseguições, mas pode nascer para arrancadas, empurrões, giros. E ele precisava girar. Uma fortaleza só é fortaleza se consegue manter o dorso blindado voltado para a ameaça e, ao mesmo tempo, posicionar a cauda como ameaça. Virar devagar seria perigoso. Virar rápido exigiria articulações e musculatura mais ágeis do que a imagem popular sugere. Dentro do crânio, as controvérsias ficam ainda mais estranhas. As passagens nasais em anquilosaurídeos formam curvas e câmaras complexas, como um labirinto dentro do focinho. Para que serviria isso? Uma hipótese fala em termorregulação, resfriar ou aquecer o ar antes de chegar aos pulmões, ajudando um animal grande a controlar temperatura. Outra sugere amplificação do olfato, mais superfície interna, mais receptores, mais capacidade de sentir cheiro de água, plantas e perigo. Há ainda ideias sobre ressonância sonora, como se o focinho moldasse o som da respiração e de chamados. Mas sem tecido mole preservado, tudo fica no terreno do provável, não do certo. E quando pensamos em Ankylosaurus, aparece a controvérsia que mexe com vitrines, identidade. Em paleontologia, nomes são ferramentas, e ferramentas mudam. Alguns fósseis atribuídos ao Ankylosaurus foram reavaliados e comparados com parentes próximos do fim do Cretáceo. Às vezes, diferenças no crânio e na armadura parecem consistentes, outras vezes, parecem variação de idade, sexo, ambiente. Onde termina o Ankylosaurus e começa um parente? Quantos indivíduos são suficientes para definir uma espécie? E se o que chamamos de um animal for, na verdade, mais de uma linhagem muito parecida? Outra fronteira de debate é a alimentação. O Ankylosaurus tinha dentes pequenos e uma boca larga, mas até que ponto ele mastigava de verdade? Alguns estudos sugerem cortes simples, outros imaginam movimentos mais complexos do maxilar, e há quem discuta se ele dependia mais de fermentação lenta do que de trituração eficiente. Isso muda tudo, muda o tipo de planta preferida, o tempo gasto forrageando, o risco de encontro com predadores. E há o enigma da vida em grupo. Sem grandes aglomerados fósseis, muitos o colocam como solitário, mas pegadas e ecologia podem permitir encontros sazonais em áreas ricas, como margens de rios após enchentes. Ele caminhava sozinho, ou havia mais de uma fortaleza no mesmo caminho? Talvez adultos tolerassem proximidade, mantendo distância, e juvenis aprendessem rotas seguindo sombras maiores silenciosas. Nas últimas décadas, as novas descobertas nem sempre são um esqueleto espetacular saindo do chão. Muitas vezes, são detalhes. Tomografias revelam cavidades internas sem quebrar ossos. Modelos 3D permitem comparar crânios com precisão milimétrica e compartilhar dados entre laboratórios. Histologia óssea sugere idade aproximada e ritmo de crescimento, revelando se um indivíduo era jovem, adulto ou muito velho. E, de repente, uma hipótese antiga se enfraquece. Outra se fortalece. O Ankylosaurus, assim, vai mudando sem mudar, porque o que muda é o nosso olhar. Trauma é um desses ajustes. Fraturas cicatrizadas, deformações, marcas de mordida em osteodermos, tudo isso pode ser biografia. Se a clava era usada com frequência, talvez apareçam sinais de estresse e remodelação na cauda. Se predadores atacavam, talvez existam placas com marcas que não atravessaram, tentativas frustradas. Mas interpretar lesão é perigoso.
Uma rachadura pode ser vida, ou pode ser rocha. Compressão geológica pode imitar fratura. Erosão pode imitar mordida. O pesquisador precisa separar o drama real do que aconteceu durante milhões de anos de pressão e pedra. Então chegamos ao maior debate, o fim. O Ankylosaurus viveu perto da borda do desaparecimento dos dinossauros não avianos. A extinção não foi falha de armadura, foi mudança de planeta. Existem discussões sobre detalhes, quanto do colapso foi imediato, quanto tempo durou a escuridão, como a vegetação caiu, como cadeias alimentares quebraram. Também há debates sobre pressões anteriores, como mudanças ambientais que poderiam já estar estressando ecossistemas. Em qualquer cenário, o resultado é o mesmo: depois da linha final, não há mais fortaleza caminhando. Aqui nasce uma hipótese amarga sobre especialização. Ser um tanque é vantagem em um mundo com perigos previsíveis e comida suficiente para pagar o custo do aço biológico. Mas quando o alimento escasseia, cada placa vira imposto. Se a escassez apertasse, cada placa seria um imposto, e cada passo, escolha entre fome e risco. A armadura não alimenta. Ela consome. Ela pesa. Em um planeta que perde luz e vegetação, o que era vantagem pode virar âncora. Ainda assim, cuidado, extinções varrem também generalistas, varrem fortes, varrem rápidos. Não é punição. É ruptura. E existem mistérios íntimos, quase domésticos, que a rocha raramente preserva. Como eram os filhotes? Quanto tempo levavam para crescer? A armadura surgia discreta e se adensava com a idade, deixando os juvenis vulneráveis. Havia cuidado parental? Havia encontros sazonais em áreas ricas, ou a solidão era a regra? A infância do Ankylosaurus é uma sala escura. E, paradoxalmente, é ali que tudo se decide, porque a maioria dos animais morre jovem. O adulto blindado é, muitas vezes, o sobrevivente raro. No fim, talvez a controvérsia mais humana seja esta: por que queremos tanto que ele seja invencível? Porque o Ankylosaurus parece prometer ordem contra o caos, basta se blindar. Mas a natureza nunca ofereceu garantias. Ele não era invencível. Ele era adaptado. E adaptação é fotografia de um instante, não promessa de eternidade. No próximo capítulo, vamos olhar para o legado, o que essa fortaleza ensinou sobre evolução, limites e criatividade da vida, e por que, mesmo desaparecido, ele ainda caminha dentro das nossas perguntas. Capítulo 6 – O eco da marreta. Quando pensamos no Ankylosaurus, a primeira imagem é sempre a mesma: um corpo baixo, blindado, impossível de ignorar. Mas o verdadeiro impacto dele não está apenas na aparência. Está no que ele nos obriga a aceitar, que a vida, diante do perigo, não escolhe um único caminho. Às vezes ela corre. Às vezes ela se esconde. E às vezes, ela vira um castelo e aprende a carregar uma arma na cauda. A ciência olha para o Ankylosaurus como uma pergunta sobre engenharia natural. Cada osteoderma é um capítulo de evolução gravado na pele. Cada fusão óssea no crânio é um lembrete de que forma não é capricho, é resposta. Ao estudar esse animal, paleontólogos não estão apenas descrevendo um dinossauro bonito de vitrine. Estão testando hipóteses sobre pressão seletiva, custo metabólico, biomecânica, e sobre como ecossistemas inteiros moldam corpos ao longo de milhões de anos. Ele nos mostra que defesa também é inovação. Que herbívoros não são passivos. Que, em um mundo dominado por predadores, existe mais de uma maneira de permanecer. A marreta caudal é, talvez, o símbolo mais forte desse argumento, um instrumento criado não para caçar, mas para dizer não. Um não que não depende de voz. Um não que depende de massa, alavanca e coragem silenciosa. E a coragem aqui é importante. Porque o Ankylosaurus não era um super-herói. Ele era um animal real, com fome, com calor, com fraqueza em certos dias. A armadura não eliminava o medo, ela transformava o medo em estratégia.
E isso tem um valor quase filosófico. No nosso mundo, muita gente imagina que força é velocidade, agressividade, domínio. O Ankylosaurus sugere outra coisa: força pode ser persistência. Pode ser estabilidade. Pode ser sobreviver sem precisar vencer todos os combates. Ao mesmo tempo, ele é um aviso contra ilusões. Especialização tem preço. Uma couraça pesada exige alimento abundante, tempo para crescer, um ambiente que pague o custo da proteção. Quando o planeta muda, quando a luz diminui, quando as plantas desaparecem, o que era vantagem pode virar âncora. O Ankylosaurus não caiu por falhar em lutar. Ele caiu porque a Terra mudou de regras. E isso é uma das lições mais duras da história natural: ninguém negocia com a geologia. Por isso, o legado científico do Ankylosaurus vai além dele mesmo. Ele ajuda a mapear o fim do Cretáceo. Ajuda a entender como eram as planícies de Laramídia, que plantas dominavam, como herbívoros de diferentes estratégias conviviam. Ele dá contexto para o Tyrannosaurus, para os ceratopsídeos, para os hadrossauros. Em ecologia, nenhum personagem existe sozinho. E um tanque ambulante, por definição, altera o comportamento ao redor. Ele muda rotas, muda riscos, muda decisões. Ele é uma peça que reorganiza. Existe também um legado metodológico, feito de paciência. Cada osso desse animal foi retirado de rocha por mãos humanas que passaram dias, semanas, às vezes meses, removendo grão por grão. O gesso em campo, o transporte difícil, a preparação em laboratório, as comparações com coleções antigas, tudo isso é parte da história. Hoje, com tomografias, escaneamento 3D e bancos de dados digitais, a reconstrução ganha novos olhos. Uma cavidade interna que antes passava despercebida pode virar pista. Uma sutura quase invisível pode separar espécies aparentadas. Um padrão de desgaste nos dentes pode indicar o tipo de planta que dominava o cardápio. Uma deformação cicatrizada na clava pode sugerir golpes repetidos. E um modelo digital pode testar ângulos, forças e limites, sem quebrar uma única peça. E essa revisão tem um lado bonito. Ela nos lembra que o passado não está pronto. Ainda há camadas a serem abertas, canos a serem percorridos, gavetas de museu com material não estudado, e coleções antigas que, sob novas técnicas, revelam segredos. Às vezes o novo é um fóssil recém-descoberto. Às vezes é um fóssil velho, visto com ferramentas novas. E às vezes é uma pergunta melhor, feita no momento certo, por alguém que não se contenta com o óbvio. Há também um legado técnico, quase invisível, mas poderoso. O Ankylosaurus inspira perguntas modernas. Como a natureza distribui impacto? Como placas segmentadas podem proteger sem impedir movimento? Como uma estrutura rígida pode ser acoplada a um corpo flexível sem quebrar? Engenheiros estudam armaduras modulares, cascos, materiais compostos. Biólogos comparam osteodermos de crocodilianos e tatus. E, no fundo, existe um diálogo. O passado oferece ideias. A vida já testou projetos por milhões de anos. Mas o Ankylosaurus também vive fora dos laboratórios. Ele entrou na cultura como um ícone de resistência. Em filmes, ele aparece como o tanque. Em jogos, como a parede que bate. Em livros, como o dinossauro que parece um dragão sem asas. E isso tem um efeito curioso. A cultura popular, mesmo quando exagera, mantém a memória do animal acesa. Ela faz crianças virarem adultos que visitam museus. Faz pessoas comuns se interessarem por extratos, fósseis, datas, ciência. Às vezes, a fantasia é a porta de entrada para a curiosidade, e a curiosidade, quando amadurece, vira estudo, visita, apoio à pesquisa, respeito pelo passado. Ainda assim, vale lembrar: o Ankylosaurus real é mais impressionante do que qualquer versão de cinema. Por que ele existiu? Porque a marreta não foi desenhada por um roteirista. Foi construída por seleção natural,
camada por camada, geração por geração, até que um herbívoro carregasse uma arma capaz de quebrar ossos de um agressor. A realidade, aqui, supera o espetáculo. E existe um legado ético, discreto, mas essencial. Fósseis não são apenas coisas antigas. Eles são patrimônio, evidência, memória do planeta. Cada peça perdida para o comércio ilegal, cada sítio destruído por pressa, apaga informação que nunca mais volta. A história do Ankylosaurus é também a história de quem protege rochas, parques, reservas, coleções públicas. Porque ciência depende de acesso, de registro, de transparência. Sem isso, o passado vira mercadoria, e a verdade vira ruído. E o mais intrigante é que, mesmo depois de tantas décadas de estudo, ainda faltam peças. Falta um esqueleto completo, falta a infância registrada em detalhes, falta o dia a dia revelado por pegadas em sequência. Talvez amanhã apareça um novo crânio, ou uma cauda preservada com tendões ossificados, ou um conjunto de juvenis em um antigo leito de rio. Cada descoberta muda um detalhe, e um detalhe muda o desenho inteiro. É assim que a ciência avança. E nós, espectadores, seguimos aprendendo a ver melhor o passado. E então, depois de tudo, o que aprendemos com ele? Aprendemos que evolução não é uma escada, é um labirinto. Que soluções podem ser extremas. Que a vida pode investir em defesa ao ponto de se tornar uma fortaleza ambulante. Aprendemos que ecossistemas são arenas complexas, e que até os predadores mais famosos precisam calcular custo e risco. Aprendemos que a história do planeta não é uma linha reta, é uma sequência de mundos, cada um com suas próprias regras, e cada regra moldando corpos como se molda metal em uma forja. E aprendemos, talvez o mais humano de tudo, que o tempo é maior do que nós. O Ankylosaurus caminhou por florestas que já não existem, bebeu água de rios que evaporaram há eras, respirou um ar que nunca mais voltou a ser igual. E ainda assim, um dia, parte dele ficou presa em sedimentos. Um dia, a rocha fechou a porta. E milhões de anos depois, mãos humanas abriram essa porta com cuidado, como quem abre um cofre antigo. Se você pudesse voltar e observar um Ankylosaurus vivo, veria detalhes que nenhum fóssil entrega, a textura exata da pele, a cor dos olhos, o ritmo da respiração, o som do bico arrancando folhas, o tremor sutil da cauda antes de um golpe. Veria talvez cicatrizes. Veria poeira acumulada entre placas. Veria insetos pousando e fugindo. Veria vida comum, sustentada por um design extraordinário. E é aqui que o documentário se fecha. Não com um final explosivo, mas com um silêncio que permanece. Porque o Ankylosaurus não é apenas o tanque do Cretáceo. Ele é uma lembrança de que a Terra produz beleza mesmo em meio ao perigo. Produz estratégias. Produz criaturas que parecem impossíveis, e ainda assim, foram reais. Em algum ponto das planícies de Hell Creek, um Ankylosaurus caminhou ao entardecer. A luz caiu sobre a armadura como se tocasse pedras antigas. A marreta na cauda balançou com o peso do mundo. Ele não sabia o que era um fóssil. Não sabia o que era um museu. Não sabia que, um dia, seria história. Ele só sabia o que todo ser vivo sabe: encontrar alimento, evitar sombra errada, atravessar mais uma noite. E talvez seja por isso que ele nos comove. Porque, apesar de toda a armadura, ele era vulnerável ao tempo. E nós também somos. Quando você fechar este vídeo, e o som desaparecer, imagine por um instante o chão úmido do Cretáceo. O ar pesado de folhas. E, ao longe, uma silhueta baixa, blindada, avançando sem pressa. Uma fortaleza viva. Uma marreta que não precisava ser erguida para ser entendida. E o planeta, continuando a girar.